Oi, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a este mais novo, lindo e maravilhoso canal chamado Atos 29, porque nós somos a continuação. Bom, nós teremos aqui nesse canal, hoje é o nosso primeiro vídeo postado, mas nós teremos aqui nesse canal vários conteúdos, várias coisas legais para que vocês aproveitem. Já vai colocando o like aqui embaixo, já vai comentando, vai marcando os amigos, compartilha esse vídeo, faz com que as pessoas conheçam esse canal, porque ele é de todos nós. Então nós, jovens do Distrito de Uruguaiana, estamos muito felizes, porque a partir desse canal nós estamos fazendo outro meio de comunicação para que o Evangelho chegue a todas as pessoas, assim cumprindo a nossa missão, a missão que Jesus deixou para os discípulos e que perdura até hoje, que é levar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares, e a internet é maravilhosa para que esse Evangelho possa acontecer. Inclusive nessa época de pandemia, né, o que mais está funcionando que não seja a própria internet, mostrando que todos os meios, todas as tecnologias são e podem e devem ser usadas para que a obra avance. Bom, então com esse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade em Cristo. A Igreja Adventista ela tem 28 crenças principais. Essas 28 crenças, uma delas é a unidade em Cristo. É o seguinte, vamos começar assim. O que é unidade? Bom, unidade é coisas juntas, coisas que não se separam. É um conjunto de coisas, é algo que sem eu ter o A, eu não tenho o B, eu não tenho o C, eu não tenho o D, eu não tenho o E e assim por diante. É algo que junto faz com que uma coisa muito maior aconteça. E o que isso tem a ver com igreja, Jesus, evangelho, seja lá o que for desse aspecto cristão? É o seguinte, se você quer trabalhar para Cristo, mas não quer unir forças com os seus irmãos, com a sua igreja, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque Jesus, mesmo sendo Jesus, que era o cara quando esteve aqui na Terra, o cara que fazia milagres, o cara que curava, o cara que pregava, o cara que fazia de tudo mais um pouco, ele não fez sozinho. Ele pediu ajuda para os discípulos e por onde ele passava, ele pedia ajuda para aquelas pessoas que foram curadas e que escutaram a sua mensagem e que receberam o toque de Jesus, que receberam o toque do Espírito Santo, para que elas continuassem ajudando ele como? Testemunhando, contando para as pessoas aquilo que ele tinha feito por elas. Então, se você quer fazer algo para Cristo, se você quer que o trabalho do Evangelho siga em frente, mas você não quer trabalhar com as outras pessoas, o seu objetivo não vai ser cumprido. Não vai ter como eu querer trabalhar para Deus se eu não quero trabalhar com meu irmão. Tá certo, somos seres humanos, temos personalidades diferentes, temos jeitos diferentes, temos gostos diferentes, somos todos diferentes e é isso que nós temos que usar a nosso favor. Se eu penso de uma forma e meu irmão pensa de outra, não tem que pensar assim, eu não vou trabalhar com fulano porque ele já pensou outra coisa, vai querer fazer uma coisa diferente, eu quero fazer do meu jeito. Não tem que pensar assim. Eu tenho que pensar da seguinte forma, fulano pensa diferente de mim, então ele deve ter outras ideias, ele deve ter uma outra visão sobre determinado assunto que pode agregar no trabalho missionário. Então, unidade em Cristo, unidade na igreja é uma das coisas mais importantes que nós precisamos aprender e aplicar hoje na nossa vida. Hoje, principalmente nesse tempo de pandemia. Nesse tempo em que estamos aí com esse vírus circulando pelo mundo inteiro, onde as pessoas estão morrendo, onde as pessoas estão ficando doentes, onde as pessoas estão ficando doentes não só fisicamente, mas também mentalmente por terem que estar cumprindo isolamento social, algumas não podendo ver a família, os amigos e tudo mais, nós vimos como a solidariedade, a empatia, a compaixão e o amor pelo próximo são coisas extremamente importantes. E como as pessoas têm se levantado para ajudar umas às outras. E como essas coisas atingem outras pessoas. Como assim? Quando uma pessoa se levanta, outras pessoas se levantam junto para ajudar. Então, seja uma pessoa que tem uma unidade, seja uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, seja uma pessoa que gosta de ouvir os outros, seja uma pessoa que quer trabalhar por Jesus junto com os seus irmãos. Bom, depois da minha fala, eu vou chamar agora
a Nalanda e depois a Mavi, que são outras jovens que também vão contribuir com assuntos sobre isso para vocês, tá ok? Então fique com elas e não saia daqui antes de terminar esse vídeo. Vai deixando seu comentário, seu like e fique com a gente até o final. Oi pessoal, meu nome é Nalanda e eu vou falar para vocês sobre a importância da unidade na obra missionária. Bom, primeiramente, é por ela que nós alcançamos outras pessoas. Em Atos, no capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Deus está a guiar o seu povo para fora do mundo, colocando-o sobre uma plataforma da verdade eterna, dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para isso, então, ele vai disciplinar e habilitar o seu povo. Eles não vão estar em divergência, um crendo em uma coisa e outro tendo fé e opiniões totalmente opostas, movendo-se cada um independentemente do conjunto. E por meio dos dons e dos governos que Deus colocou na igreja, todos chegarão à unidade da fé. Para finalizar, no livro de Ellen White, no Testemunhos Soletos, volume 3, página 68, ela deixa uma mensagem. Deve-se fazer na igreja uma obra bem organizada para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé. Ao repartirem o que de Deus receberem, firmar-se-ão na fé. A igreja que trabalha é igreja viva. Oi, gente, aqui é a Mavi e eu vou falar pra vocês sobre unidade na igreja. Tô aqui com a minha colinha e é muito interessante, em primeiro lugar, eu gostaria de falar como o tema desse vídeo e a lição e a meditação estão falando da mesma coisa. E é muito interessante essa analogia que Paulo faz da igreja como o corpo de Cristo. Isso por quê? Porque quando você estuda fisiologia, que é o funcionamento dos órgãos e do organismo como um todo, você entende que cada órgãozinho tá ligado aos outros de alguma forma. Se o coração não funciona bem, os pulmões sofrem, o resto do corpo sofre, você fica com inchaço, você passa mal, entre outras coisas. E não só o coração, que é um órgão super importante, mas se você não tem o dedo do pé, o dedão do pé, você já bagunça todo o seu organismo, você perde o equilíbrio, aí precisa de compensar isso de alguma forma. É muito interessante como o corpo funciona e é mais ou menos assim que a igreja deveria funcionar também. E aí Paulo, ele traz 3 citações sobre isso, da igreja como corpo, né? Ele fala sobre, em Romanos 12:5, sobre os dons que devem ser usados com o mesmo, em prol de um mesmo objetivo. Ele fala em Efésios 5:30 da relação das pessoas umas com as outras. E em 1 Coríntios 12, ele traz a minha citação preferida, que é aí do versículo 12 a 31, ele fala da unidade orgânica da igreja. Eu não vou ler aqui, mas eu gostaria de destacar alguns pontos que são muito legais sobre essa passagem, que ela fala basicamente sobre, a partir do momento que nós somos batizados, em espírito nós somos iguais. Ou seja, perante Deus, nós somos iguais, independente da nossa classe social, independente da cor, independentemente da origem da pessoa, de que língua ela fala, somos todos iguais. Tanto os membros daqui do Brasil quanto, sei lá, do Japão. E também, outra coisa muito interessante é que, apesar de sermos vistos como iguais, Deus entende que nós temos nossas peculiaridades. E essas peculiaridades são coisas boas. Por quê? A pessoa que eu sou, mesmo que seja diferente dos meus amigos dentro da igreja, faz com que eu seja boa em algumas coisas e não tão boa em outras. E isso é uma coisa boa, porque eu uso os meus talentos para fazer o melhor que eu consigo para um objetivo em comum. E é esse objetivo comum que une a igreja. Ellen White, ela tem várias passagens a respeito disso, e em Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 2, ela fala sobre a unidade na igreja.
Na verdade, são textos que ela escreveu que reuniram num livro, mas tem 2 muito interessantes a respeito disso. A primeira é quando ela fala sobre a desavença e a desunião e como elas desonram a Deus. Isso porque hoje em dia a gente tem, aliás, sempre existiu o pensamento independente, né? Eu acho que é assim porque eu vejo desse ponto. Não é assim que a gente deve agir. Ela chama atenção para isso, que isso fala muito mais da nossa vaidade do que do nosso objetivo em comum. Qual é que é o nosso objetivo em comum? É servir a Cristo, levar o Evangelho, trazer mais pessoas para perto dele, para que eles compartilhem da mesma alegria que a gente tem, da mesma esperança que a gente tem. E quando a gente faz isso, começa a olhar para suas próprias opiniões mais do que o que Deus quer que eu saiba, o que Deus quer me mostrar, a gente acaba desonrando a Deus. E ainda mais quando a gente começa de discussão. E aí eu não falo de uma discussão saudável, de vamos estudar na Bíblia o que Deus diz. Não, eu acho que isso daqui, tirando do contexto, colocando pela minha visão, isso daqui é o certo. Isso daí não pode acontecer. A gente tem que estudar a Bíblia? Tem que saber cada dia mais? Tem. Mas a gente tem que fazer isso em conjunto, porque nós temos o mesmo objetivo, temos um mesmo propósito. Então, você quer estudar sobre determinada coisa? Leva para os irmãos. Olha, alguém consegue me ajudar? Alguém tem uma opinião diferente? Vamos discutir sobre isso, vamos ver o que é a Bíblia, o que Deus diz a respeito disso. Outra coisa também é que hoje em dia todo mundo quer ser o centro das atenções, né? E isso desde o tempo da Ellen White ela traz e chama atenção para isso. E ela chama atenção para que nós somos como um só. Nós fazemos parte do corpo, assim como a minha mão faz parte do meu corpo e também o meu fígado faz parte do corpo, mas não é um não é mais importante do que o outro, entende? Todos estão em harmonia em favor de um mesmo objetivo, que é o quê? Eles estão em favor de me manter viva, mas nós, como igreja, devemos ter como nosso objetivo manter Cristo vivo nessa terra. Ou seja, fazendo a missão que Ele nos designou, falando dele, mostrando para as pessoas a respeito dele, ou então cumprindo a sua obra, da maneira como nós conseguimos fazer melhor, através dos nossos dons. E às vezes o que acontece muito na igreja também é que algumas pessoas acabam ficando sobrecarregadas porque as outras não estão tão comprometidas com isso. A gente tem que ter os nossos objetivos como igreja bem claros, gente. E a gente tem que ajudar da maneira como a gente puder. Isso porque existem muitos órgãos que você pode viver sem. Você pode tirar uma vesícula, você pode tirar um apêndice, mas isso de alguma forma acaba sempre sobrecarregando o outro órgão. E é assim dentro da igreja também. Se a gente começar a desfazer dos nossos objetivos, a não querer olhar para as missões que Deus nos designou, a gente acaba sempre sobrecarregando outra pessoa. Então, a gente tem que ter sempre comunidade da igreja, um objetivo, tem que ter sempre motivação para seguir esse objetivo e temos que estar sempre ligados uns aos outros para que a unidade na igreja se mantenha. Uma pessoa não consegue, aliás, até pode, né? Mas é muito mais difícil. E a gente tem que estar sempre com Deus em primeiro lugar. Então, unidos e tendo Deus como nosso elo. O meu nome é Yasmin e eu vou deixar aqui embaixo para vocês as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, das bases de Itaqui, Uruguaiana. Te vejo no próximo vídeo.